Muito boa tarde a todos. A quem aqui no plenário da Câmara Municipal acompanha a nossa audiência pública, a imprensa, quem em casa nos acompanha, uma boa tarde. Aproveitar e desejar a todos uma semana de realizações. A todos nós. Nós estamos aqui para realizar a audiência pública e que eu declaro aberta nesse momento. E a Câmara Municipal de São Carlos vai tratar do plano de contingência de verão e do plano de contingências para o inverno e estiagem, de acordo com o solicitado pelos senhores Tenente Coronel Polícia Militar Samir Gardini, diretor de Políticas Públicas do município, e Pedro Fernando Cavaleiro Campos, diretor de Defesa Civil do nosso município. Eu quero já avisar a todos, por ocupar o cargo da presidência, eu tenho uma agenda extensa essa tarde de segunda-feira, e gostaria de pedir, enquanto eu concluo a agenda da presidência, ao vereador Robertinho Mori Roda, que presidisse a sessão a partir de agora, nesse momento, e pudesse nos auxiliar nessa audiência pública. Então, o vereador Robertinho Mori presidirá a sessão nessa audiência pública. Eu posso passar para você, se chama, pode chamar, está a relação certinha aqui? E o presidente da sessão da audiência pública, o vereador Robertinho Mori, chamará e irá compor a mesa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dando sequência, então, agradecer ao Júlio pela deferência de estar aqui, ocupando o cargo hoje, presidindo. Eu gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades desta audiência pública, o senhor Tenente Coronel da Polícia Militar, Samir Gardini, por favor, diretor de Políticas Públicas do município. Pedro Fernando Cavaleiro Campos, diretor de Defesa Civil do município. E o subtenente Ricardo Silva, instrutor do tiro de guerra 02035 da cidade de São Carlos, que foi o chefe de instrução até o ano que passou. Agradecer a presença de todos e constar aqui a presença do vereador Marquinho Amaral, o Marquinho, e o presidente Júlio, que, como já foi colocado, está em atendimento. Agradecemos a presença, então, dos vereadores e das demais pessoas que se encontram nesse plenário, prestigiando este evento. Abrindo, então, com a palavra, o tenente-coronel PM Samir Gardini, o diretor de Políticas Públicas do município. Boa tarde a todos. Senhor presidente da sessão, vereador Robertinho Mori, meu amigo vereador Marquinhos Amaral, representantes aqui de vereadores, representantes de secretarias, senhoras e senhores, Pedro Cavaleiro, o subtenente Ricardo, obrigado a todos pela presença. Na verdade, só vou fazer uma breve abertura. O Pedro que vai tratar com mais substância aí a audiência de hoje. Essa audiência ela se faz necessária. São Carlos tem uma problemática em relação à parte de enchentes, que não é de hoje, todo mundo sabe historicamente o que representa para São Carlos o impacto disso, principalmente na economia da cidade, né? E esses planos de contingência, na verdade, são protocolos que estão sendo criados para que a gente tenha ações preventivas, ações reativas, né, e desencadear projetos para resolver toda essa problemática. Na verdade, são dois planos, um focado para a parte de verão e outro para a parte de estiagem, que é a que nós estamos passando. A nossa preocupação principal é com a parte de verão, né?
Nós temos aí um projeto de macrodenagem para a cidade, que foi retomado, né, pela Secretaria de Habitação. O vice-prefeito está coordenando essa, e ele foi repartido, foi fracionado em projetos menores para que a gente consiga resolver esse problema de enchente em São Carlos. E, necessariamente, na busca de recurso, vereador, a gente precisa demonstrar, a nível federal, que nós estamos fazendo alguma coisa em defesa civil, senão os recursos não vêm. E quando nós colocamos aquelas placas embaixo, foi até motivo de questionamento por falta de conhecimento técnico. E hoje o que nós estamos fazendo aqui é formalizando esse protocolo para que a gente possa reivindicar esses recursos, levar a nível federal, presidente, o projeto, e está aqui, ó, nós temos ações preventivas, ações coordenadas, nós temos um protocolo. Se a gente vai conseguir aplicá-lo na totalidade ou não, isso é uma outra história. A ideia é essa, né? E aí o Pedro vai apresentar para vocês o que a gente desenvolveu. Isso tem participação da Federal, da USP, o conhecimento técnico do Pedro, da equipe dele, ele está aqui, todo mundo. Então, a ideia é essa. Como a Defesa Civil futuramente deve ser uma parte da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, então a gente está trabalhando à frente desse projeto. Tá? Então, gostaria de agradecer a todos aí pela expectativa, aí, pelo prestígio. Obrigado. Obrigado. Consta a presença do Michel, toda a equipe, o Michel, o comandante da Guarda Municipal, qual convido que possa estar aqui à frente com a gente, Michel, e o primeiro-tenente Rocha, o comandante interino da 1ª Companhia, representando o tenente-coronel Wellington, do 38º Batalhão. Eu peço que faça uso da palavra, então, o Pedro Fernando Cabaleiro Campos, Pedro Cabaleiro, o diretor de Defesa Civil no município. Por favor, Pedro. Boa tarde, senhor vereador Mori. No meio do senhor, cumprimento todos que estão aqui, os vereadores Marquinhos Amaral e os componentes da mesa. Ao pessoal que está assistindo, desde já nos colocamos à disponibilidade para sugestões, críticas, inclusive não precisa ser hoje, se daqui a uma semana surgir alguma ideia sobre o que a gente apresentou aqui, é para ir atrás da gente e a gente vai modificar e estudar o solicitado. Vou tentar ser um pouco rápido, queria passar algumas coisas técnicas, demonstrando como foi elaborado esse plano, né? Na verdade, é mais de um. Só querendo dizer que a Defesa Civil de São Carlos faz parte de um sistema de proteção e defesa civil que está dentro do programa de cidades resilientes das Nações Unidas. A prefeitura é signatária, né, de um acordo com a ONU. Então, essas ações fazem parte disso daí. A Defesa Civil Federal, que fica em Brasília, né, que é quem poderia também, em alguns momentos, prover recursos, desde que a gente tenha projetos e tenha trabalhos junto com a comunidade de São Carlos. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Por isso, esses símbolos, esses logos no local. Só especificando,
a Defesa Civil tem relações horizontais e verticais com todas estas entidades, que vão desde as secretarias. Pedro, pedir para as pessoas, se quiserem sentar ali para poder observar, acho que é melhor, pode ser? Aí a gente volta. Temos um trabalho junto, por exemplo, a Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente, há um trabalho muito estreito com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, né, com o SAE, com a Saúde. Então, há todo um trabalho com os diversos órgãos, né, assim como com o Estado, da União, o Ministério Público, que é a promotoria, seja estadual e a federal, também são parceiros, né? Até eles controlam também nossas atividades, né? As universidades de São Carlos e outras também, que não são desse município, né? Alguns institutos de ciência, as Forças Armadas, a gente tem um trabalho estreito com o tiro de guerra, e estamos iniciando um trabalho com a Academia da Força Aérea de Pirassununga, porque eles têm todo o sistema aéreo que pode ser aplicado aos hospitais de São Carlos, caso nós tenhamos uma grande epidemia, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, eu vou mostrar para vocês, se está esperando uma grande epidemia, e poderemos estar utilizando os recursos dos nossos 2 hospitais com os helicópteros da Academia da Força Aérea. Algumas empresas privadas, nós temos muita tecnologia em São Carlos que ainda não estamos aplicando. Estamos vendo isso com o Coronel Samir e o professor Tundici, né? Temos desde os vantes, né, até robôs sendo desenvolvidos em São Carlos e que poderia estar sendo implementado aqui e vendido. Porque, na verdade, uma defesa civil bem estruturada, ela passa a ser um cartão de visita para a venda de produtos que nós desenvolvemos aqui. Tem um professor da USP que desenvolveu o primeiro banco de DNA do Brasil. E, por exemplo, os nossos policiais ou nossos bombeiros não estão nesse banco. Como que a gente não tem um banco? Então, tudo isso aí, com o tempo, a gente quer organizar e quer estruturar, né? Isso tem toda uma parte burocrática bastante complicada. Mas temos muita tecnologia na cidade. Então, para isso, estamos também. E também temos interesse de desenvolver algumas atividades com governos de outros países, como o governo japonês e o governo sueco, que já demonstraram interesse. Talvez o Estado de Israel também. O que está acontecendo no planeta, né? Nós estamos tendo mudanças climáticas que já estão evidentes, né? Estamos tendo perda de biodiversidade. Então, nós estamos tendo problemas a nível ambiental. Toda vez que nós temos um desequilíbrio a nível ambiental, nós vamos ter um desequilíbrio a nível de saúde, né? E em massa, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, né? E vou mostrar para vocês, esse é um mapa da Universidade de Lovaina, na verdade, da Bélgica. Ele é de 98, mas observem que são os tipos de eventos, né, de desastres que tem nos países. O azul é inundação, epidemias, esse roxo. Vermelho são tempestades. Observem que, na verdade, não tem nenhum país do mundo que possa dizer eu não tenho eventos catastróficos. Qualquer um pode ter em qualquer momento. Então, essa é a nossa visão, a nossa forma de observar. O El Niño, eu depois vou mostrar para vocês os anos que atingiu São Carlos e como ele atingiu, como o ano passado e o retrasado. Agora estamos saindo do El Niño, que na verdade é o aquecimento das águas equatoriais, né? E que causa, na verdade, hoje já os especialistas entendem que atinge o mundo todo, não somente a América do Sul.
E aqui na nossa região dá picos de chuva e numa parte do Nordeste dá picos de seca, que normalmente dura uns 2 anos. Como tivemos o ano passado aqui bastante chuvas, né? A gente já entende que os nossos centros urbanos formam as ilhas de calor. Para isso, estamos desenvolvendo, junto com o professor Tundice, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a UFSCar, a USP, né? Envolvendo o Ministério de Integração o Ministério de Ciência e Tecnologia, o INPE, já com convênios já fechados. O Ministério, o coronel aqui me fez lembrar, o Ministério da Justiça, nós já entramos com um pedido, um projeto que passou a primeira fase para montar uma sala de situação que será instalada no antigo Fazenda Hotel, virá dinheiro do Ministério da Justiça. A primeira fase nós já conseguimos ser aprovado. Agora está na segunda fase, com integração com o INPE, que depois eu vou explicar melhor o que é o trabalho com o INPE, com a engenharia química, né? Por quê? Isto aqui, nós temos que saber que aqui, na Praça Coronel Salles, qual a temperatura nesse momento e qual a temperatura que eu tenho no Parque Ecológico. Qual a diferença? Como isso age com os mosquitos, por exemplo, né? Então, hoje, nós já temos instalado, depois eu vou mostrar para vocês também, aqui na Praça Coronel Salles, nós temos uma estação meteorológica completa. Ela só não está integrada ainda com a rede, visando isso daí. Então, a ideia é mostrar, aqui não aparece muito bem, do lado de fora nós colocamos, nós fizemos um mapa de riscos de todo o município, especialmente na área urbana, e ele foi corroborado pelo IPT. Levamos 2 anos só levantando os dados, né? Ou seja, é um processo lento, trabalhoso, é acadêmico, científico, não é por achismo, né? Embora a gente levanta dados que chama etnografia, que o que os nossos velhos falam, o que acontecia, onde, com o clima, etc., né? Mas temos um mapa. Nós sabemos que só 2 cidades do Brasil têm um mapa nesse nível que temos aqui em São Carlos. Aqui, na verdade, olhem as chuvas, né? De 2005 a 2016. Observem, em 10 anos, tivemos 36 enchentes na rotatória do Cristo, né? E no mercado tivemos duas muito pontuais, né? Duas com bastante destruição. Lembrando vocês que 1 ano e meio atrás, tivemos uma que chegou a destruir totalmente algumas lojas, com perda total, né? Então, nós temos uma certa vulnerabilidade, isso é evidente, a gente já sabe, e temos, como o coronel Samir já tinha falado, temos o plano diretor de drenagem, ele já existe, foi aprovado nessa Casa de Leis. O que a gente precisa é conseguir recursos para fazê-lo. Em total, deve ser em torno de 800 milhões para fazer tudo. Só que eliminamos todos os problemas do município relacionados com água de chuva e rios, né? Atualmente, a prefeitura que fez, baseado no mapa, vai nos ministérios de Ciência e Tecnologia, de Defesa Civil Federal, quebrou o mapa em partes, quero dizer, o projeto em partes, e está tentando conseguir recursos por parte, porque 800 milhões de uma vez, hoje ainda com a crise, é mais difícil de conseguir. Mas que eu quero colocar que a atual administração está fazendo um trabalho bem estruturado, com uma base forte, e que no futuro deve render retorno para a cidade. O Banco Mundial, por causa do problema político, tinha recursos para São Carlos no valor de 2 bilhões de reais e foram retirados por causa do problema a nível federal.
enquanto o governo federal não definir essa questão de presidente, etc., o Brasil não pode lançar mão desses recursos. Mas há recursos. A questão do que é enchentes, inundação e alagamento. Só tecnicamente, para passar para vocês, para mostrar como a gente entende o que, porque às vezes eu uso como sinônimo, e eles não são sinônimos, tecnicamente. Então, lembrando a vocês que eu tenho vegetação, tenho um lençol freático, onde passa água, tenho água superficial, e aqui eu tenho várias camadas de água. São Carlos está sobre o aquífero Guarani, todos sabemos isso. Então, nós temos que prezar esse nosso aquífero, e temos que saber usar também, né, as águas superficiais e as que estão embaixo da superfície. Então, normalmente, eu tenho meu rio, aqui eu tenho meu lençol freático, e a ocupação, que normalmente as nossas cidades, elas ocupam a beira do rio, como temos marginais e outras construções, né? Que não é o ideal, mas essa é a nossa cultura, né? E então, quando eu tenho a chuva, eu posso ter o que se chama de enchente, e quando ele chega ao nível, sem sair do cauce dele, né? Do leito, né? Mas eu tenho, ele está cheio, isso aqui é uma enchente, tecnicamente dizendo, né? Quando eu tenho uma inundação, é quando chove e toda minha planície de inundação enche, como acontece no mercado municipal, por exemplo, né? Onde eu tenho as maiores perdas. Só lembrando a vocês que a cidade de Blumenau, ela quando foi ocupada pelos alemães, eles ocuparam também essas laterais. E os índios viviam aqui em cima. Aí eles não entendiam por que os índios viviam aqui em cima para descer para pegar água. Quando vieram as enchentes, eles entenderam, né? E aí surge o Oktoberfest para poder ter recursos por causa da última enchente. Hoje, tiveram que montar um sistema de eclusas que custou, acho que quase R$1 bilhão custou. São como 9 eclusas para poder manter o nível. E se alguém for visitar lá, observe o quartel de bombeiro, que está ao lado do rio, ele tem 2 andares. E no andar de cima já tem um pier com as canoas, com as embarcações. Por se passar, em 2009, a água passou por cima das eclusas, né? Ou seja, choveu mais do que eles esperavam. Mas, enfim, isso acontece nas cidades e São Carlos não é diferente. O alagamento é quando eu tenho a cheia nas ruas laterais, mas o rio não enche. Nós temos fotos aqui do Gregório nessa situação, né? E arrasta veículos, arrasta pessoas. Por enquanto, não tivemos mortos. A gente tenta fazer a retirada das pessoas, evacuação. Agora, depois eu vou mostrar, mas para quem não viu ainda, nós colocamos placas, né? Só tem 2 cidades com esse sistema de placas, é uma coisa muito nova para o Brasil, né? Então, em virtude desse problema que eu tenho esses 4 elementos, que é a vulnerabilidade da comunidade, a exposição, a ameaça, que seria a água, a enchente, e o risco, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar as casas, esse é o ideal, retirar as casas da planície de inundação, da beira do rio, colocar um sistema de alerta, porque isso aqui vai encher de novo, né? E para trabalhar. Mapeamento, eu deixei esse mapa aí para vocês observarem, que eu consigo saber até onde vai encher se eu tiver uma grande enchente. E aqui, observem, no mapa, temos fotos desde 1909, que a região do Mercado enche. Desde 1909. Então, é recorrente, né? E estamos perdendo. E a gente continua. Não tivemos uma resiliência de entender que aquilo é um risco e nos retirarmos de lá. E sim, nos mantemos lá. Isso é para mostrar que é possível a gente saber até onde ele vai encher e que tipo de danos eu vou ter, né? Isso a gente usa no plano de contingência para saber, por exemplo, que ruas vou fechar, onde eu tenho que evacuar. Nós chegamos a um pequeno treinamento, vou chamar de pequeno porque foram só 40 horas, para em torno de 15 pessoas da Associação Comercial, que vão ser voluntários da Defesa Civil,
ainda eles não receberam nem o certificado, mas já receberam o treinamento, justamente para trabalhar nessas áreas, porque hoje nós estamos com sensores a montante, ou seja, bem na cabeceira, lá perto da educativa, nós temos um pluviômetro automático. Até esse pluviômetro, qualquer um de vocês pode acessar por internet hoje, né? E eu sei que em São Carlos, a partir de 47 milímetros hora, eu tenho alagamentos, né? Até o Michel me cobrou outro dia, porque tivemos uma chuva de 35 e já alagou a rotatória do Cristo. 10 a menos. Isso quer dizer que está assoreado ou está com material depositado dentro do rio, precisa limpar, né? Mas caiu menos 10. Então, isso é observação. Por isso é muito importante eu ter esse tipo de dado e observar. E tenho que ter equipamento. Então, a nossa ideia é prever para proteger, né? Se eu consigo prever, eu consigo proteger, né? O importante é que a gente não tenha vítimas fatais, né? O histórico que nós levantamos de São Carlos, temos 2 vítimas fatais com eventos com água, né? Um foi no Monjolinho, uma professora que caiu de carro, e outro, aquele senhor que caiu lá no córrego Água Fria, caiu com a ponte que foi levada com a chuva, né? E que veio a óbito também. Temos 2 casos. Só vou alertar vocês que, por exemplo, cidades como Belo Horizonte chegam até 80 mortos por ano, tá? E Rio de Janeiro nem falar, né? Por arrasto, de enxurrada, etc. Então, por enquanto, a gente não faz nem parte das cidades, das 250 cidades de alto risco do Brasil, que tem que ser por número de mortos. Essa é a interpretação. O conceito de defesa civil, só para todo mundo entender, né? Que é um conjunto de ações preventivas, que é o que estamos fazendo aqui, de socorro, assistência e recuperativas, destinado a evitar ou minimizar efeitos do desastre e preservar o moral da população, que é muito importante, e restabelecer a normalidade social. Esse é um conceito legal, tá, da defesa civil. Isso está na lei federal. Tá? A defesa civil, como ela trabalha? Ela trabalha nesses níveis, tá? Como falou, preventivo, de socorro, recuperativa e assistencial, né? Isso a nível estadual, a nível federal e a nível municipal. Para termos de países da América Latina, perante alguns países nós estamos com bastante evolução, né? Mas perante países como Estados Unidos e países da Europa, estamos bastante atrasados ainda, né? Essa classificação de risco, só para vocês terem uma ideia, é do Jair Santoro, do IG, Instituto Geológico. Ele vê todos os riscos, ele vê como ambientais. Ele liga totalmente ao meio ambiente. Mas essa é uma teoria que hoje está muito forte a nível mundial, né? Ele vê os riscos naturais, que são os físicos e biológicos, os sociais, né? E os riscos tecnológicos. E todos têm a ver com o meio ambiente, né? Hoje, por exemplo, a questão biológica associada à fauna e flora, estão aparecendo essas doenças. Por exemplo, o Zika vírus, a febre amarela, né? A febre amarela, segundo o pessoal do Johns Hopkins, de Nova York, aquela que dá no macaco e que dá no pescador ou no caçador, ele não leva à morte dele, mas aquela que está aparecendo na cidade, em 5 dias a pessoa vai a óbito. Então, talvez ele sofreu uma mutação. Está se estudando. O que eu quero dizer a vocês é que é importante todos esses riscos, que a gente precisa ver eles como um todo e estudá-los, né? Para não deixar acontecer no nosso município, né? Mas assim, a tendência que a gente vê é até piorar. Por isso que é muito importante a prevenção e proteção. Essa parte de prevenção e proteção, temos 2 níveis de medidas, que são as estruturais e não estruturais. Estrutural é tudo que eu faço em obra. Por exemplo, uma canalização no córrego é estrutural. É o que maiormente a gente vê, é mais fácil de conseguir recursos, né? Agora, inclusive, na ANA, abriu uma linha de recursos para obras de córrego. Mas quando você fala em não estrutural, que campanhas de educação,
plantio de árvore, trabalhar com as crianças, trabalhar desde que seja um desenho com uma criança, visando a questão de saúde e meio ambiente, ou até de música, para tirar do risco social, né? É mais difícil ter recursos. Essa daqui tem muito mais recursos que essa daqui. Mas a gente precisa trabalhar em ambos. É muito importante trabalhar em ambos. Por que eu estou apresentando isso aqui? Porque ele tem muito a ver com os planos de contingência. Porque meu plano de contingência, ele vai depender totalmente de como está a minha cidade. Então, aqui, por exemplo, situação de emergência. É o reconhecimento do poder público de uma situação anormal, provocada por um fato ou incidente causando danos superáveis pela comunidade afetada, né? Isso a gente acostuma ter todo ano, mas o prefeito tem que declarar. E a partir você consegue fazer ações. Te facilita o gasto, facilita, às vezes, obter o recurso, né? E é uma forma de trabalhar. Mas nós temos que conseguir entender quando estamos nessa situação. Aqui passou 2. O plano de contingência, que é o que a gente está discutindo hoje aqui, tá? É um planejamento tático, né? Que ele, a partir de uma determinada hipótese, ou seja, eu tenho uma ideia do problema que eu tenho na cidade, né? Seja inundação, alagamento, escorrimento, granizo, vendavais. Se lembrem que dia 5 de junho do ano passado, nós tivemos um vendaval que destelhou 250 casas. Isso eu nunca tinha visto, eu tenho 31 anos de São Carlos, eu nunca tinha visto numa proporção dessa. E em junho, se fosse outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu entenderia. Então, isso é uma mudança climática. E para isso que é importante a gente estar preparado. Esse planejamento, isso aqui é dos Estados Unidos. É o planejamento de situações críticas e ação de visualizar uma situação final desejada e determinar meios efetivos para concretizar as ações. Olha, meios efetivos para concretizar. Ou seja, a minha ação do meu plano, que está no papel, como falou o coronel, é o que a gente quer. A gente vai tentar conseguir, né? Dentro do possível. Mas o importante é concretizar, auxiliando no tomador de decisão os ambientes incertos e limitados pelo tempo. Porque se eu sei que pode acontecer aquilo, eu sei como agir, facilita a tomada de decisão, às vezes até do prefeito, né? Porque o prefeito é a nossa pessoa que é o maior responsável a nível municipal, né? Isso facilita bastante. Aqui, vocês podem observar, né? Aqui eu tenho o tempo e a magnitude, né? Observem, aqui no período normal, eu tenho que trabalhar com mitigação e prevenção. Por exemplo, treinei as pessoas da associação comercial, que são de lojas, para evacuar, em que momento vai evacuar, etc. Só para dizer, essas transparências, eu vou deixar a disponibilidade para quem quiser, tá? Poder copiar, tá disponíveis, tá? Aqui eu tenho um sistema de alerta, ou seja, se eu sei que na cabeceira do Córrego Gregório já choveu 35 milímetros, eu já tenho que dar o alerta para o mercado. Só que as pessoas têm que saber o que fazer, né? Esse é o importante. Então, eu tenho que ter um sistema de alerta. Eu poderia gastar R$1 milhão e colocar um sistema de alerta em toda a região do mercado, né? Totalmente automático, sem depender de ninguém da Defesa Civil dar acionamento. O pluviômetro, aquele equipamento que vem aí na frente, ele tem um sistema automatizado, deu os 30 milímetros, ele toca um apito, e as pessoas já sabem que tocou o apito, tem que tirar todos os carros de lá, em forma ordenada, é claro. Então, você tem essas ações. Aqui é o pré-impacto que se chama, né? Aí eu tenho um certo tempo. Aí, quando acontece o fato, aí eu vou ter a destruição, aqui eu vou ter todo um processo de socorro, que, vou ser sincero, a Polícia Militar, a Guarda e o Bombeiro, normalmente, é quem estão lá em primeira linha. São os que estão socorrendo, atuando, trabalhando. O ano passado, nós tivemos ventos, no mês de maio, junho e julho. Ventos muito fortes. Tivemos noite aí que tivemos 40 pontos com fiação
quebrada, cortada. E a CPFL estava atendendo com 2 equipes, porque outras cidades também estavam com problemas, só que eram fiações com energia, energizada, viva, que podia matar as pessoas, criança, pessoa que passasse. Eu me lembro que a PM colocou, acho que mais de 6 ou 8 veículos com cones, e eles ficaram no local lá, com aquele vento e o fio balançando. Até eu falei para o Coronel Wellington que se não tivesse tido a intervenção naquele momento da PM, depois fiquei sabendo que a guarda também teve em outros locais, mas depois eu fiquei sabendo, talvez nós teríamos tido pessoas com danos físicos por choque elétrico, né? Então é importante mostrar que os diversos órgãos, eles cada um faz uma função, né? E é primordial para manter a vida das pessoas. E aqui depois eu tenho uma fase de recuperação e normalidade, né? Onde tenho assistência, etc., né? Só lembrando que no Brasil nós temos uma cultura de trabalhar a partir daqui para cá. A gente não trabalha isso daqui. Isso é uma cultura mesmo. Leva um certo tempo, por exemplo, nós colocamos as placas que eu vou mostrar daqui a pouco. Houveram sites que criticaram a gente. E é o direito do cidadão de saber onde ele tem risco. Eu não estou fazendo porque eu gosto, ou porque eu gostei da placa amarela, ou porque o Coca Ferraz, quando o Coronel Samir chegou com a placa, ele falou, vamos fazer. Custa quanto? R$8.000 nós colocamos, e ainda colocou uma lâmpada em cima, né? É direito do cidadão. Não, a gente não faz porque nós somos bonzinhos, é direito dele de saber pelo menos o risco, né? Então, são ações de mitigação, né? E essa placa foi desenvolvida em 2013 pelos alunos da Engenharia Ambiental da Faculdade de Logata de Araraquara, que vieram fazer o trabalho aqui, pegaram da cidade de Tucson, de Houston, pegaram modelos, porque no Brasil não temos modelo. Eu ainda acho que essa placa, a Câmara de Vereadores podia fazer um projeto e mandar para o CONTRAN, propondo que seja lei a nível de Brasil, porque as nossas cidades precisam disso. Não temos, e os alunos desenvolveram, inclusive, o desenho, pegaram da ONU. O desenho se universaliza, depois você não precisa mais pôr nada escrito. As pessoas reconhecem, assim como hoje as crianças reconhecem qualquer placa de trânsito. Tá? E nós somos capital da tecnologia, por que não inovar, né? Fizemos esses 7 passos, nós desenvolvemos para chegar a esses planos de contingências, né? Identificamos e mapeamos os riscos, né? Só lembrando que isso aí levaram 2 anos. Aí se fez uma articulação, que aqui o principal, eu tenho que ser sincero, o Coronel Samir está fazendo esse papel, né? Que a gente não tinha antes, né? Agora estamos levantando recursos. Vou ser sincero para vocês. Isso na outra semana vai ser apresentado aqui. Mas a Defesa Civil, o ano passado, a administração passada, nos deu 60 mil de recursos para o ano todo. O que eu faço com 60 mil? Arrumo os seus carros, ponho gasolina, ando a pé? Mas é assim, e somos a capital da tecnologia. Olha, o prefeito descobriu, não sei se eu deveria falar, mas já estou aqui. Vou falar. O prefeito descobriu que tinha 140 milhões, e o secretário de obras, né, o Peronte, descobriram que tinha 140 milhões para obras para São Carlos, em Brasília. Só que tinha umas exigências. A diretora de Brasília falou para mim no telefone, tira uma foto com o teu tablet e põe o teu relatório, que você deve ter eletrônico, já me manda. Eu falei, nem tenho tablet, nem tenho esse relatório eletrônico. Estamos providenciando o relatório eletrônico. Mas o tablet não tenho. Mas vocês são capital da tecnologia. Só para vocês verem que a gente está desenvolvendo muita coisa, mas estamos muito precários, né? Temos o conhecimento, sabemos onde aplicar, mas nos falta algumas ferramentas. Entendem? É como se eu sei que a chave de fenda é o que vai abrir a fenda.
né? E eu não tenho a chave de fenda. Então, uso o dente ou vou usar o dedo, mais ou menos assim. Mas, continuando, estamos levantando esses recursos, o sistema de monitoração, alerta e alarme, isso aqui está se trabalhando. Olha, isso é uma ação em conjunta, estão envolvidas a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, o professor Tundice, a ideia é de colocar sensores desde o ar até a água para ver qualidade do ar. Não precisamos saber que qualidade de ar temos na cidade. Temos um sensor só que fica em frente ao mercado, que é da CETESB. Então, o professor Filippo está desenvolvendo com a engenharia química, acho que não sei o número que irá ser colocado, mas a ideia é essa, ter todo o mapeamento da qualidade do ar para ver onde precisamos de mais árvores, por exemplo. Então, tudo isso aqui vai ser parte desse sistema. Isso aqui é muito importante, a comunidade com consciência, né? E passa pela Câmara de Vereadores, pelos senhores vereadores, passa por as associações de bairro, né? Para ter esse entendimento. E, no fim, nós estamos no plano de contingência, né? É claro, aqui tem capacitação, treinamento após o plano de contingência. Lembrando que temos 2 hospitais, né? Essa semana houve reunião na Santa Casa para um simulado coordenado pelo Corpo de Bombeiros, né? Haverá um simulado. A gente está pretendendo, não sei se esse ano, mas trazer um simulado com helicóptero H-50 da Força Aérea no Hospital Federal. A ideia é essa. O brigadeiro já gostou da ideia, a gente conversou com ele. Aí precisamos acertar só as questões, porque somos uma cidade líder. Queira ou não, nós somos uma cidade âncora. Só precisa ver. Por exemplo, essa sala de situação, o CIMI, né, que pretendemos montar, com um convênio, na verdade, eu vou falar depois, mas já posso avisar. Com um convênio com o INPE, nós vamos ter dados de 3 satélites e por quadrante. E eu consigo saber 4 dias antes, está entrando uma frente fria. 4 dias antes eu consigo saber qual a massa de ar que vai chegar aqui, que hoje eu não sei. E Terra 2, isso. É o projeto Terra 2 do professor Eymar Lopes. Eu consigo saber, só lembrando a vocês, que isso é para as 26 cidades, não é só para São Carlos. Então, São Carlos vai liderar isso. Eu não sei se o prefeito vai querer trazer os outros prefeitos e colocar a disponibilidade, né? Mas nós vamos ter essa informação, né? E podemos ajudar. Por exemplo, Ibaté teve o ano passado uma chuva de pedra de gelo, que quase todos os carros que estavam na área externa tiveram percas por causa do impacto das pedras de gelo. Isso dá para avisar. Então, você tira e enfia em um lugar que tenha proteção. Isso tem um custo. Imagina você gastar R$3.000 de repente de funilaria e que sejam 120 carros para uma cidade como Ibaté. Pensem bem, né? E se eu pudesse dar um alerta, sendo que a informação eu já tenho no INPE, só ninguém me manda. É uma questão de ter essa coordenação e orientação, né? Então, a estrutura do plano que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma finalidade, tem um objetivo, tem todo um histórico que eu já falei, tem os critérios, né? No plano tem atribuição e responsabilidade para cada órgão, cada um que vai fazer. Como falou o coronel, diretamente é um protocolo. É um protocolo de como agir, né? As ações, quem vai ser mobilizado, como apoio logístico, como vai ser monitorizado, como sistema de alerta e alarme, né? Como vamos, onde e atuar, qual é o nosso público-alvo, temos que fazer simulados, né? Qual é o cadastro, mapas, contatos, onde eu tenho um abrigo, tenho quantos ginásios, quantas pessoas posso levar no ginásio, isso é muito importante, né, ter. E isso tem no plano. Volto a dizer, o plano, acredito que o próximo ano vai estar acrescentado de mais outras itens, por assim dizer.
Por exemplo, ainda nós vamos incrementar, já vou dizer, se de repente alguém for perguntar, né? Plano de contingência para desastres aeronáuticos, nós temos que ter. Há uma cobrança já do Dr. Sérgio Oliveira, né? E plano de contingência para barragens. Lembrando a vocês que temos várias barragens no município. E isso são planos de contingência separados, mas que deverão estar dentro desse daí, né? Normalmente, ele tem um ciclo de planejamento, né? Com plano de ação, né? E que tem todo um processo. A partir dos desastres, eu tenho que acionar alguém, tem um plano de contingência, tá aqui, Aí tem a primeira resposta, reuniões e como funciona. Para vocês verem que não é uma coisa muito simples. A partir que a gente tenha o plano aprovado, nós ainda vamos começar a voltar a fazer reuniões para ver como fazer. Por exemplo, recentemente a prefeitura comprou 100 cavaletes para a Defesa Civil, né? Estão sendo escritos os nomes, Defesa Civil, etc. Esses vão ser distribuídos nos 11 pontos de alagamento, né? Para ser utilizados, seja por quem chegar lá, seja o bombeiro, seja os agentes de trânsito, que também tem uma função muito importante nesse processo de proteção à vida das pessoas, a Guarda Municipal ou a própria Defesa Civil, né? Então, já foram comprados, já temos o estoque e isso vão ser colocados, né? Que o que a gente entende, se você não fecha a via, as pessoas entram com o carro. E é muito fácil aquaplanar ou ser arrastado. A monitoração, né? Monitorização. O objetivo é previsão, né? Esse aqui, por exemplo, é um pluviômetro automático. Esse daqui é um dos que está na internet, né? 4 estão na internet. São 3 do Ministério de Ciência e Tecnologia, que já estão instalados, e tem mais um que está na UFSCar, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, que você consegue ter acesso direto. A ideia nossa é ter no site da prefeitura todos eles e com os níveis de alerta, etc. E ter por WhatsApp, por exemplo, as pessoas conseguirem acessar ou receber o alerta. Eu tenho aí, coloquei a empresa Motion, desenvolve para a gente e coloca nos painéis eletrônicos. Hoje está colocando a previsão, porque estamos sem alerta específico. Mas você já tem acesso a essa informação de graça, né? E eles montam para a gente. A gente vai passando, isso é renovado a cada 5 ou 8 dias, né? Aqui, então, observem a quantidade de pluviômetro que já temos. E temos essas estações, né? Agora, o nosso próximo desafio é com a Engenharia Química da Federal, que já nos reunimos com o professor Tundice, o coronel Samir, montar isso aqui, fazer tudo isso aqui só, né? Você ter essa informação em forma fácil, acessível para qualquer um. Volto a dizer, isso serve desde para seguros, para quem trabalha com animais, por exemplo. Quem tem gado, sabe quanto chove, onde chove, quanto para agricultura, né? É bem interessante. Aqui mostrando na Praça Coronel Salles, né? Temos um no CDCC e no Parque Ecológico, né? Que eles já estão funcionando. Esse aqui era o site do CDCC, que mostrava. Agora caiu um raio, queimou, mas o pessoal da Engenharia Química já estão arrumando. E isso aqui já estava disponível por internet. Você entrava do celular e te dava todos esses dados, né? É bem interessante porque te dá o dado no centro da cidade, né? O calor que está fazendo aqui. O outro da Federal te dá numa área onde você tem vegetação. E eu vou dizer para vocês, a diferença é de 4 graus, daqui para lá. Na pele você já sente. A nível urbano, possivelmente pode ter acontecido aquelas chuvas, como tivemos em 2015, que se formou só na cabeceira, lá na região da Ducativa, que foi uma nuvem que se formou em 20 minutos e que choveu 120 milímetros. Isso pode ser essa causa mesmo. É isso que aparece lá no site, nos painéis eletrônicos, né? Desta forma. Isso é evidente, com o tempo a gente vai tentar melhorar o máximo possível, né? Mas não tem, volto a dizer, não tem nenhum custo para a prefeitura. A empresa coloca em forma gratuita
né, como parceiro. É muito interessante. Não quero falar nome de empresas, mas você pode entrar em sites que estão lucrando para passar essa informação, né? Aqui eu quero só mostrar que temos toda a tecnologia lá do INPE disponível e do radar de Bauru também. E da Casa Militar, que trabalha com a empresa Climatempo. Então, basicamente, nós recebemos essas 3 informações que vêm de fora, mais os nossos sensores que estão aqui, né? Então, assim, é uma enxurrada de informações. Quem conhece a nossa base de defesa civil, que é precária, mas vai ver lá um monte de informação, né? Satélite, radar, não sei o quê. E você tem que olhar isso e em 2, 3 minutos você tem que definir o que está acontecendo. Às vezes, é muito comum, quando é chuva forte, a Casa Militar nos manda os alertas, né, que nós recebemos e redistribuímos para o Corpo Bombeiro, Polícia, etc., né, mas vem da Casa Militar mesmo, porque eles têm um sistema para o Estado, né, e muito bem estruturado, bem montado. E até vou dizer, vem por e-mail, vem por WhatsApp e vem por mensagem. Então, não tem como dizer que você não recebe. Eles enviam. Esse aqui é o sistema lá do INPE, né, que serve para meio ambiente, geoprocessamento, urbanismo, mudanças climáticas, geociência, gestão de riscos e desastres. O que eu quero mostrar para vocês é que o do INPE não só vai servir para a comunidade, vai ser para desenvolver universitários, desenvolver pesquisa. Então, é bem interessante. A gente vai poder criar conhecimento para passar para outras cidades, né? Isso é muito importante. O Coronel Samir aqui me está fazendo lembrar. Foi comprado um servidor no valor de quase R$200 mil, que a Universidade Federal colocou disponível para todos esses assessores e essas informações poderem. Ele já está instalado na UFSCar, na central de servidores da engenharia química. Eu acho que nos próximos 15 dias... Tá. Só fazendo um pouco de história, é isso que o coronel me está pedindo. Esse servidor está há quase 3 anos, estava parado na Defesa Civil, foi cedido pela UFSCar e nós não tínhamos recurso para instalar. 3 anos atrás, eles... Alô, eu faço questão de pontuar isso aqui porque é importante. 3 anos atrás, um servidor doado para a prefeitura no valor de R$200 mil, um servidor, imagina quanto vale um equipamento desse. Estava lá. Aí, eu queria que o Pedro pontuasse. A instalação custava R$6 mil. E não tinha dinheiro para a Defesa Civil para fazer a instalação. E ficou parado. E agora, com a entrada da atual administração do Ayrton, decidiu fazer uso. E... Na verdade, é uma coisa que é pública até. O prédio da Defesa Civil está localizado numa praça pública. Então, praticamente, nós estamos em crime ambiental. Quer dizer, não podia estar ocupando uma praça pública. A praça era para ser usada como área verde. E, então, temos o prédio do antigo Fazenda Hotel, que vai ser reformado, para levar lá o CIMI, que é a sala de situação, e a Defesa Civil, que é do lado lá da FADISC, né? É um prédio interessante. Até vou dizer que o David Stevens da ONU veio visitar, porque eu tirei umas fotos. Ele falou: nossa, vocês vão fazer uma coisa que não tem no Estado. E ele já sabia que a gente estava já conversando com o pessoal do INPE. Mas, assim, a ideia é bem interessante, que precisamos conseguir recursos. Nós precisamos, como o Coronel também falou, demonstrar que sabemos que temos um problema, ou vários problemas, que queremos solucioná-los, e precisamos de ajuda federal, estadual e o que for, né? Mas, então, esse servidor, para vocês imaginarem, recentemente me passaram essa informação. Se eu quiser colocar até 2 mil unidades desse pluviômetro, ele comporta. O servidor é gigante. Né? O professor Eymar pediu para comprar, Eymar Lopes, pediu para o professor Rui, e eles compraram. E eles pensaram muito grande, né? E, na verdade, não tem mais
a ideia é de ser usado por toda a rede no futuro. Né? Não sei se era isso. Né? Então, esse sistema Terra ele poderá ser usado. O protocolo de intenção que foi assinado com a prefeitura é, inclusive, de trazer cursos do INPE para cá, para as universidades, e ser um polo. Pode ser até a nível de Mercosul, de cursos e treinamentos na área de desastres, visando esse Terra 2. Né? Só para dizer para vocês, as plantas eletrônicas de toda a cidade de São Carlos, que o IPT desenvolveu, são shapes, né? Já estão à nossa disposição para colocar nesse sistema. E dá para muita utilização, desde a agricultura, dá para desenvolver muita coisa. Esse sistema funciona assim. Eu tenho informação meteorológica, né? Eu tenho um módulo climático aqui, eu tenho uma previsão, observação de extremos, lembrando a vocês que seja aquecimento global ou variabilidade, importante para a gente na cidade é o extremo que estamos tendo, os picos. Vocês viram que 4 meses estamos tendo com amplitude térmica. Vai de 12 graus a 26. E nossos filhos, não sei, o meu filho diz assim, põe casaco ou tira casaco, do Karate Kid, né? Põe casaco ou tira casaco, porque à noite você tem uma temperatura e muitos problemas de doenças broncorrespiratórias. Tem um aluno até de doutorado, está fazendo um levantamento, agora recentemente, disso aí, que a gente quer ver como mudou. Né? Para os mais velhos, como eu, de 30 anos de São Carlos, nós tivemos mudança. Há 30 anos atrás, ninguém usava ar-condicionado aqui. Né? Ninguém usava. Agora, no verão, você tem que usar ar-condicionado. E temos picos de frio. Né? Então, aqui eu tenho a previsão, daqui eu tenho um mapeamento de riscos, vulnerabilidades ambientais. Eu tenho um monitoramento remoto, aqui eu tenho todo um sistema semiautomático de monitoramento, aqui eu coloco mais dados, aqui análise, aqui dá o alerta, com os níveis, com as luzes de alerta, né? Que pode ser por telefone, etc., por e-mail, e chega no usuário, né? Que pode ser instituições, né, como a Defesa Civil, ou o próprio cidadão, né? E aí eu tenho as ações. A ideia é essa. A ideia é chegar nisso daqui, né? Qual foi a evolução cronológica, né, do pré-impacto, se lembra aquela figura que mostrei, do impacto e a mitigação e atenuação, né? É importante, se eu tenho fortes chuvas, que eu possa ter um aviso, né? Vamos supor 60 milímetros. 60 milímetros é 60 litros por metro quadrado. Só para vocês lembrarem. Só Gregório tem 12 quilômetros quadrados de extensão. Só Gregório. Então, imagine o volume de água que vem. E grande parte é impermeabilizado, não penetra. A água vem na superfície. Né? Então, se eu consigo, com 1 hora, e eu conseguir passar para a comunidade essa informação, e a comunidade saber o que fazer, né? Eu posso ter tudo isso aqui, inundação do Rio Mojolinho, alagamento marginal, enxurrada na Rua Episcopal, né? Escorregamento, Avenida Integração, etc., né? Isso aqui pode não ter nenhum impacto, né? Se as pessoas sabem o que fazer, não causa nada. Né? Então, a ideia é eu ter esse conhecimento para aplicar aqui. Né? E no último caso, se eu precisar de reconstrução, a gente efetua. Né? Então, o plano de contingência, ele me vai dar prioridades, né? Essas prioridades aqui, né? E a monitorização, né? Que é volume pluviométrico, etc., né? Isso é o plano de contingência. Eu já vou mostrar o fluxograma para vocês, né? Aí, o plano de contingência, qual é o objetivo? Por exemplo, limpar bueiros. Quais são as 11 áreas que os bueiros têm que estar limpos? Nós já identificamos as áreas. Já estamos fazendo um estudo com estagiários da UFSCar, da Engenharia Ambiental, de quais são esses bueiros. Então, os serviços públicos devem estar recebendo daqui a 15 dias, me diga, né? Ele vai receber a planta e quais são os bueiros, que ele tem que fazer um controle. Né? Primeira vez que isso é feito. Nunca foi feito em São Carlos isso.
Aliás, não se sabiam nem onde estavam esses bueiros, que foram instalados e não foram mapeados. Agora estamos já com o mapa pronto. Falta só a fase de olhar um por um se estão conectados e para trabalhar em conjunto com serviços públicos, né? Isso é importante. Então, recompor mata ciliar, né? Dragar, desassorar rios. Quanto à limpeza do rio e da comunidade, todo dia a gente vê sofá. Hoje lá na Vila Isabel, né? Passamos com a Lili e vimos mais 2 sofás numa calçada. Essa é uma cultura que está difícil, né? A gente observa, né? A questão de evitar contato com enxurradas, né? Preparar abrigos. Até hoje a gente não precisa ainda de abrigos, mas poderíamos precisar em algum momento, né? E quando há normalidade, né? Como fazer? Desobstruir estradas, socorrer feridos, descontaminar residência, porque às vezes vem esgoto, hein? E entra dentro da casa. E vem matéria fecal, cobra, escorpião, né? Precisa ter limpeza. Aqui, por exemplo, o que contém também no plano de contingência? Através da equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e SAMU, né? Está tudo lá definido. E aqui eu não vou entrar em cada um deles, mas tem isso aí. Reunir o afetado em um ponto de reunião. Aí a Secretaria de Transportes, o COCA, manda o ônibus urbano pegar as pessoas e levá-los, né? Há um trabalho em conjunto. Ele, às vezes, distribuir kit de limpeza entre os moradores, né? Quando eu preciso de tratores para desobstruir estradas, por exemplo, ou ruas, né? É muito importante. Então, tudo isso aí está no plano de contingência. Por exemplo, as táticas, né? Isso aqui é preventiva, né? Recompor mata ciliar, dragar, desassorar o rio, limpeza. Quem faz, onde e quando, né? Isso aqui vai ter que estar. Então, o secretário de Serviços Públicos vai ter uma planilha e ele vai ir preenchendo aquela. Porque, eu volto a dizer, isso será cobrado pelo Ministério Público. E é importante que a gente chegue a cada ano a apresentar para o Ministério Público. Somos transparentes. Queremos trabalhar em forma séria. Isso é muito importante. Tá? Então, você tem diversos, né? Cada um deles tem o que fazer, como fazer, né? Nós temos uma relação de contatos. Na verdade, isso está sendo feito e refeito, né? Cadastro de recursos. Onde tem um caminhão? Onde tem um MUC? Onde tem quantos caminhões de água tem um SAI? Mas a Latam tem também caminhão de 5.000 litros. Então, eu tenho também esse recurso. Eu sei que de tal mês a tal mês, eu tenho 120 atiradores que cumprem ordem, emissão. Esses meninos são nota 10. Então, eu já sei que eu tenho esse recurso humano. Isso é muito importante, né? E isso eu tenho. E eu tenho os mapas, né? Tenho que ter os mapas de cada, né? Essas são as fichas, né? Como tem o nome, celular, onde encontrar, né? Tempo estimado de acionamento, né? Porque eu saio da minha casa, eu sou acionado como Defesa Civil, eu tenho um tempo de retorno quando sou acionado. Quando o Corpo de Bombeiro me aciona, às vezes eu posso ir direto da minha casa para o local. Levo 15 minutos. Tenho que ir até o Corpo de Bombeiro. Levo 15 minutos, mais 15 para chegar. São 30 minutos. Se precisavam do meu conhecimento, já passaram 30. Né? Lembrando a vocês, se eu tenho um desastre, que aqui não estamos nesse plano de contingência, não está sendo avaliado ainda, um plano de contingência com produtos químicos ou radioativos, e eu for acionado, em 30 minutos, quanto de contaminação eu teria? Né? Que equipamento tem o bombeiro para atender isso aí? Gás cloro vazando, né? Gás cloro vazando, em forma de gás, para onde está indo? Entende? Então, o tempo é primordial para tudo isso aí, e isso aí nós estamos levando em conta. Aqui os abrigos, por exemplo, a escola, qual a capacidade, o endereço, o telefone e as pessoas responsáveis da escola, né? E eu tenho o telefone de cada pessoa, né? O diretor, o vice-diretor, quem quem tem a chave para abrir, por exemplo, se eu precisar abrir 3 horas da manhã, o Olaio Filho,
né? Quem que vai abrir? Como vai abrir? Né? Chega a guarda, não acha o cara, vamos arrombar? Como é a coisa? Né? Precisamos ver. Né? É importante isso. E aí os níveis de alerta. Observação verde, atenção é quando tem atividades preventivas passivas, como a de hoje. Né? O alerta amarelo é quando eu tenho a possibilidade de acontecer um evento. Né? Por exemplo, se eu soubesse que quarta-feira entra uma chuva, amanhã eu estaria já em amarelo. Né? E o vermelho, quando eu já tenho declarado a situação. Né? Então, por exemplo, naquelas placas, o ideal é que não temos dinheiro, mas o ideal seria ter essas 3 lampadinhas e fazer um folder, entregar nas escolas, para as professoras, passarem para os alunos, para o aluno conhecer a placa e saber o que significa as 3 cores, porque eles vão capacitar os pais. Daqui a 10 anos, você colocou uma luz amarela, já todo mundo sabe que vai ter enchente, vai ter não sei o que lá. Essa é uma questão só de tempo. Lembrando a vocês que em 1992 estava se começando os auxílios de segurança e capacete nas motos. Eu me lembro com o capitão Escosa Fábio, a gente fazendo campanha disso aí. E o Samir era tenente. Aqui, observem, esse é o ponto principal, que vocês precisam... esse aqui para estiagem. Estiagem é seca, não tenho água, tenho problemas relacionados a isso. Então, eu tenho um cidadão que ele vai receber algumas informações da Secretaria de Comunicações da Prefeitura, mas, normalmente, a primeira resposta, né, vai ser do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil ou Polícia Militar. Essas entidades, eles sempre estão na rua, especialmente a PM. Então, fica fácil. O cara viu um fogo em mata, às vezes ele vai ligar um 190, ele não liga um 193. Né? E hoje estão ligando para a guarda também. A guarda está passando a ter também essa função. Né? E aí, para acionar o bombeiro, etc. Né? E aí, você é acionado, né, de acordo com o nível. Tem um primeiro nível. Polícia Militar Rodoviária. Por quê? A Polícia Militar Rodoviária, as estradas, quando tem incêndio na lateral, causa muito acidente. Né? A Polícia Militar Ambiental, porque ela é quem multa. Né? Ela é uma das que multa. Assim como a Secretaria Municipal de Habitação. Né? Aqui, Ciência e Tecnologia também tem uma equipe, né, que faz vistoria. A CPFL, porque às vezes está relacionada com energia elétrica, a rede. Né? E serviços públicos acabam também fazendo o serviço desde aceiros, né, em alguns locais, e assim como um caminhãozinho aqui de altíssima tecnologia de 1985, acho que é, né? Um caminhãozinho lá vermelho, eles conseguem atender, às vezes, vão atender pequenos fogos. Né? O SAE fornece água, o SAMU, quando eu tenho alguém, por exemplo, por causa da fumaça, né? É chamado, né? Então, é importante essa primeira. E observem aqui, eu tenho uma segunda, que, por exemplo, a vigilância sanitária, todo o sistema, as concessionárias, às vezes eu preciso dela, né? Por causa das estradas. Eles têm equipamentos também. A guarda, né? A Secretaria de Trânsito, às vezes tem que fechar ruas por causa desses fogos, do fogo em mata, né? O tiro de guerra, como eu já voltei a falar, eu tenho um pessoal treinado e que recebe ordem e cumpre missão. E são jovens, né? Conhecem a cidade, porque são da cidade, né? E aqui eu tenho, por último, o terceiro nível, que são os que nos dão apoio. A Promotoria de Justiça, né? As usinas de açúcar, por exemplo, tem caminhões com água que podemos utilizar. As empreiteiras, indústrias também. E as universidades, temos 3 grandes campos que têm problemas de fogo florestal interno. E tem equipes também de combate a incêndio. Não sei se ficou claro como funciona. Né? Aí cada um tem a sua função. Né? E aqui para chuvas, é bem semelhante. A única coisa é que ela é um pouco mais complexa. Né? Aqui observem, a Polícia Militar, ela passa para um segundo plano, a Guarda Municipal entra, né? Aqui a gente, através do CIMI, estaria dando o alerta antecipado, né, ao Corpo de Bombeiros, e aqui observem as mesmas entidades, de novo, trabalhando, né?
Aqui foi da última reunião, a Ana, da secretaria, nos deu essa proposta. Algumas casas a gente chega, o dono da casa não está mais lá, mas o cachorro está lá. E o que fazemos com esse cachorro? Até aparecer o dono, gato, animais de estimação. Então, a gente precisa acionar eles, né? A cidadania e assistência social, porque eles têm assistência social que vai avaliar o problema. Às vezes, por exemplo, a casa destruiu, tem que dar aluguel social, a Defesa Civil emite o documento, mas quem determina é a secretaria, né? A CETESB, por causa da contaminação ambiental, né? Então, volto a dizer, aqui temos de novo a de apoio. Aqui, o que vocês observam? A Secretaria de Obras, porque está muito ligada com obras, esporte e lazer e educação, porque eu posso usar as escolas e as quadras para triagem de pessoas, receber donativos, deixar por alguns dias alguma família que eu precise que fiquem desabrigados, né? Então é importante. Estou correndo para não sei nem quanto tempo eu não estou controlando, senhor vereador. Então, a primeira resposta, o ideal é que não seja um tempo maior de 10 minutos, né? O primeiro nível, 25 minutos, né? E o segundo nível, no tempo de 1 hora. Isso é uma proposta teórica, né? À medida que você vai usando o plano que vai sendo acionado, isso vai sendo melhorado. As pessoas se acostumam, né? A trabalhar, a deixar, por exemplo, até a bota que você vai usar, você já deixa disponível, você não precisa ficar procurando, etc. Coisas bem simples, assim, que melhora o tempo de resposta. Mas é muito importante para quem está sendo ajudado, né? Aqui são os 11 pontos, só para mostrar como modelo, só um ponto, a rotatória do Cristo, né? Aqui nós temos o problema da passagem da FEPASA, que acho que está em torno de 9 milhões para abrir aquilo lá. A prefeitura está indo atrás, tentando conseguir recurso, porque temos o projeto pronto, né? Estamos indo atrás de recurso, mas até no ter o recurso, o que fizemos? Colocamos as placas e tem os pontos onde são fechados. Então, ninguém circula enquanto estiver alagado, porque aí eu não tenho risco. Não tenho ninguém vulnerável, ninguém está entrando. Só tenho um problema aqui das duas lojas, né? Das duas lojas que estão aqui, que estão dentro do nosso plano, a gente liga para eles, avisa, porque, só para lembrar vocês, que na última enchente, a loja de material elétrico, etc., ele colocou um sistema de um portão barragem. Ela tombou. Só lembrando a vocês que cada metro d'água cúbico é 1 tonelada. Por isso, no mercado, vocês vão ver envergando porta e quebrando. E quando passa um veículo aqui na avenida, que a gente fecha, e as pessoas brigam, porque dizem, não, o ônibus consegue passar. Só que o ônibus causa uma onda que lá na Banes chega a 1,60 m de altura. Aqui está 40 centímetros, mas lá chega a 1,60 m. Lembrando que, para vocês, todo líquido ele é compressível em toda a direção, com a mesma força e pressão. Então, se foi com 10 quilos, vai chegar com 10 quilos lá. E destrói qualquer coisa. Então, lembrando isso. Então, por isso, quando um guarda municipal vai lá, fecha, nós tivemos um caso aqui, de que fechou aqui na frente, um pouco depois da Casa Branca, e você passa a fita, põe um cavalete, e o agente de trânsito ou o guarda municipal vem aqui para fechar o outro, mas ele não fica lá. O cara atropela, né? E aqui o carro começa a boiar, aí você tem que resgatar, né? E quando você fala para ele, por que você entrou se estava fechado? Não estava fechado. E em cima, no bagageiro do carro, você encontra a fita zebrada, nossa, tudo assim enrolado. Eu falei, olha aí, meu. Isso conversamos uma vez com o promotor. Isso é para processar ele, né? Mas a educação nossa. Infelizmente, não temos essa questão de
de divisão do risco, né? Mas nos 11 pontos a gente fez isso daí. Tentamos fazer um protocolo, né, dos agentes. Vocês podem observar aqui que tem até a coordenada. Por quê? Isso aqui vai para Brasília, vai para Genebra através da ONU, que a gente é signatário. Eles vêm e eles entram e checam para ver se realmente São Carlos está fazendo isso, etc. Então, são 11 pontos que estão, tá vendo? Né? Aqui na Serra da Araci, no caso, por exemplo, é problema de deslizamento. E estamos vendo se o IPT faz um estudo de qual o volume de água que precisa cair para deslizar. Porque isso dá para a gente saber. Praça Itália, na Travessa 8, Mercado Municipal, né? E aqui a placa, né? Isso aqui ficou, né? É o que ficou. Aqui, por exemplo, onde estão localizadas as placas, as coordenadas, né? São 11 áreas, né? E fechando. Só para fechar, lembrar com relação à estiagem, o evento que a gente trouxe, bem resumidamente, o evento treinamento da parte de estiagem, bem resumido. Tá. No mês de maio, dia 16 de maio, o coronel Samir coordenou com a Casa Militar e nós trouxemos um evento que vem a Casa Militar, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros, deu um treinamento aqui de 8 horas para estiagem. O que fazer em caso de estiagem? Lembrando que a estiagem também tem toda essa conotação, não só de incêndio, e sim de saúde pública também. E 14 municípios estiveram presentes aqui. Muito obrigado. Muito bom. Consta a presença aqui do primeiro-tenente Cássio da Luz, que é o comandante dos postos de Corpo de Bombeiros de São Carlos, e convidar que possa estar participando aqui, juntamente conosco. Cabo Neves e o Matias, que também do Corpo de Bombeiro, que estão aqui presentes, e o Edson Ferreira, do PRB, o vereador aqui. Perguntar se tem algum vereador que quiser fazer alguma indagação, alguma pergunta, para quem? Eu só queria que ele respondesse, falasse de novo, a abertura da vazão de água na rotatória, o senhor falou é 2 milhões, é isso? Quantos é que o senhor falou correndo? Não deu para entender. Abrindo um túnel só, em torno de quase 9 milhões. Depende do sistema a ser utilizado de engenharia. Mas o mais caro é em torno de 9 milhões. Segundo o professor Udrum, só mais uma explicação, senhor vereador. Segundo o professor Udrum, da hidráulica, da USP, ele acredita que até 2018, um túnel só não vai ser suficiente. Que mesmo fazendo um túnel só, podemos voltar até alagamentos. Isso se aumentar muito a intensidade de chuva. Porque a intensidade de chuva em São Carlos mudou bastante. Aquilo que eu mostrei lá, os anos que houveram o efeito Ninho, como ano passado, choveu como se fosse na Amazônia. Em torno de 2.000 milímetros por ano. E teria algum problema com a concessionária da linha férrea? Porque isso é o que vem batendo há muitos anos, né? Sim, eu acredito que já há quase 20 anos a gente ouve. A concessionária não vai fazer a obra. Ela chegou a entrar numa ação federal dizendo que aquilo não era um rio,
que o Monjolinho era um rio, foi comprovado que era um rio, e agora está autorizado a fazer a obra, estamos com o projeto, o prefeito está com o projeto na mão, mas aí tem a questão de conseguir o recurso. Isso tem que vir a nível federal. Há a possibilidade, se a gente tiver uma grande emergência, que se declare situação de calamidade pública e vem o recurso em 24 horas. Mas para isso nós teremos que ter um grande problema. Obrigado, Edson. Eu consulto se há algum dos presentes que deseje fazer alguma pergunta ao Tenente Coronel Samir, ou ao Pedro Cabaleiro, ou a alguma das autoridades aqui presentes. Pois Vou fazer não. mais uma pergunta para o Cabaleiro. Aquela rotatória do Cristo, a passagem do rio ali, por enquanto, eu não sei, se aumentar a vazão ali, não diminui a água ali? Se aumentar, fazer tipo um contorno, um círculo? O senhor fazer como um piscinão. Isso. Por exemplo, onde está o Cristo, retirar Isso. aquele solo e fazer. Isso. Na verdade, aí nós temos um encontro de praticamente todas as águas da área urbana. Aí nós temos o Mineirinho, que ocorre o Mineirinho que vem lá da Santa Felícia, e está trazendo cada vez mais água porque está tendo mais urbanismo, mais urbanização. Estamos tendo uma maior impermeabilização, né, das áreas, vem mais água. Então, realmente, o que tem no plano diretor de drenagem, que eu posso passar para o senhor vereador, caso o senhor não tenha, eu lhe posso passar que tem mais ou menos em torno de 30 e... Eu posso estar errado, em torno de 40 ou 30 piscinões ou áreas de retenção de água a montante dos córregos. Então, não vai chegar toda aquela água naquele local. Porque, na verdade, o problema é de vazão do funil. Mas nós temos uma reunião muito grande de córregos, né? E o rio Monjolinho que passa por aí. E, na verdade, essa passagem foi feita no início do século passado, né, que tinha um volume de água que hoje já não tem. Né? Então, tendo essas bacias de retenção, é possível. E o vice-prefeito estava tentando ver a construção de pelo menos 20 bacias de retenção, conseguir recursos só para as bacias e começar a colocá-la, a instalar. Tem uns novos empreendimentos, a montante do Mineirinho, que é para lá do shopping, já estamos com bacias, que isso foi uma exigência da prefeitura e eles já fizeram, mas não são suficientes ainda. Muito bom. É sempre muito bom agradecer o presidente da casa, o Júlio, pela diferença de estar ocupando aqui a presidência. É muito importante para sempre, é sempre uma aula, viu, Pedro Cabaleiro, o entusiasmo que todos esses anos você vem trabalhando, faz com amor, a gente sente que faz com muito carinho, muito amor, e com suas palavras agradecer o nosso prefeito municipal, que parece que está dando todo o apoio, todo o suporte, não somente para a segurança pública, com o Tenente Coronel Samir, mas para a defesa civil, que é muito importante para nós. E não havendo mais quem queira fazer a palavra, o uso da palavra, eu peço que possa ocupar a tribuna, Tenente Coronel Samir, para que possa fazer suas considerações finais. Eu pergunto se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Bom, agradecer ao senhor presidente da audiência, agradecer em nome do senhor todos os presentes, agradecer ao nosso presidente Júlio César pela oportunidade e pela disponibilidade do horário de a gente ter fazer. E assim, para fechar, eu não posso deixar de mencionar o trabalho do Pedro Cabaleiro, né, que é um lutador, que nem ele falou que lembro do meu tempo de tenente, e eu lembro quando ele iniciou a Defesa Civil em São Carlos, e se São Carlos tem uma Defesa Civil hoje, 90% é o trabalho dele, porque teve algumas vezes que isso foi interrompido, questões políticas. E dizer também, vereador, que é assim, o que acontece?
A Defesa Civil, então, com a Guarda Municipal, elas estão acomodadas na Secretaria de Governo. Então, é uma secretaria que não tem como temática, o objetivo principal, trabalhar essas questões, porque ela a prioridade dela é a articulação política, eu também vejo isso. Então, a Defesa Civil, ela ficou por um tempo meio fora da prioridade. Então, meu papel, nesse momento, com esse projeto que o prefeito quer criar, que é a Secretaria de Segurança Pública, e nela estará a Defesa Civil e a Guarda Municipal, é trabalhar a Defesa Civil definitivamente para São Carlos, que a cidade merece isso, né? E valorizar o trabalho do Pedro e toda a equipe dele, né? Lili está aqui, o pessoal está lá. Então, eu queria parabenizar, Pedro, o seu trabalho aí, né? Essa exposição. Esses planos de contingência já eram para ter sido apresentados no ano passado, e não foi, aí não vem o caso aqui. Eles serão entregues ao Ministério Público, para que a gente tenha isso mais formalizado ainda, e daqui para frente nós fazemos todos o treinamento, né, e continuar essa estrutura aí. Na quinta-feira nós teremos aqui a audiência pública da Secretaria de Governo, e eu vou apresentar alguns detalhes que não foram falados aqui da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Então, agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos, coronel. Agradecer, então, a presença do Edson Ferreira de Paulo, que é o vereador desta casa, do PRB, Marquinhos Amaral, que esteve presente, o Júlio, o nosso presidente, aos funcionários da Câmara e alguns assessores de vereadores, a todo público presente, ao tenente-coronel Samir, primeiro-tenente Rocha, comandante interino da 1ª Companhia, representando o tenente-coronel Wellington, do 38º, nosso amigo Pedro Cavaleiro, primeiro-tenente Cássio, Cássio da Luz, eu não consegui ler aqui, desculpa, Cointe da Luz, né? Tá bom. Juntamente com o Matias e o Cabo Neves, aqui o Michel, comandante da Guarda, e o subtenente representando o Tiro de Guerra de São Carlos, o Exército Brasileiro, o subtenente Ricardo. Tá bom? Então, dado por encerrado a presente audiência, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.